Olá, meus amigos, meus irmãos, tudo bem com vocês? Voltamos com mais mensagens da Palavra de Deus para edificar a sua vida. Eu vou compartilhar com vocês escrituras que têm falado no meu coração, que edificaram a minha vida e que abriram mais o entendimento e o conhecimento na Palavra de Deus. Vou compartilhar com vocês minhas escrituras favoritas. Não que são somente essas favoritas, são inúmeras as mensagens da Bíblia, versículos que falam fortemente ao meu coração, mas vou compartilhar alguns com vocês para edificar a sua vida também. O primeiro livro é o livro de 1 João, capítulo 2, o versículo 15. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse foi o versículo que me abriu o entendimento, o qual eu conheci a palavra de Deus, conheci Jesus. O versículo foi que me salvou. Eu não sei o que você entende neste versículo quando você lê, ou o que Deus fala no seu coração. Mas quando eu li esse versículo, que minha mãe, ela me deu esse versículo para me ler, ela não deu exatamente esse versículo, ela abriu a Bíblia. Eu tenho já vídeos falando sobre o meu testemunho, o qual eu conto qual foi o primeiro momento em que eu comecei a ler a Bíblia. O primeiro momento, o meu contato com a palavra de Deus foi nesse momento que a minha mãe, ela falou: Sônia, lê a Bíblia antes de você ir para o clube, no sábado. E ela me deu a Bíblia aberta. E eu mesma, eu olhei e eu li aqui 1 João, capítulo 2, versículo 15. Eu li, o próprio Espírito Santo usou a minha mãe e me deu essa direção. E eu li. Foi onde o Espírito Santo falou no meu coração e abriu o meu entendimento. Então ela me deu esse versículo e eu li. E eu entendi que eu amava as coisas deste mundo, vivia do meu jeito, de minha maneira, tinha tempo para mim e não para Deus. E que se eu continuasse assim, passaria meu tempo aqui e morreria sem Deus, e estaria a eternidade toda longe dele. Você pode pensar que Deus, ele é mau, mas Deus, ele não é mau. Nós que fazemos a nossa escolha, se vamos viver bem aqui ou se não vamos, ou se não queremos nada com Deus. Então eu estava fazendo a minha escolha era viver do meu jeito, da minha maneira, do jeito que eu achava, do jeito que eu pensava. Eu não tinha tempo para Deus, eu não queria me envolver com as coisas de Deus, eu só me envolvia com as coisas que eu achava que era certo, que eu achava que era o correto, ao qual eu me divertia do meu jeito, da minha maneira. Então Deus não é mau, nós que fazemos a nossa escolha aqui na terra. Deus não é mau, mas nós somos livres para fazer a nossa escolha. Se eu escolher viver sem Deus, não querer nada com Ele, como é que eu vou morar com Ele no céu, se eu escolhi ser o Deus da minha vida? Então, eu era o Deus da minha vida. O que eu achava, o que eu pensava era o que eu fazia. Então, se no caso eu não queria nada com nada, eu só queria me divertir, apesar que eu era eu era adolescente, eu tinha 16 anos, então eu era bem novinha, estava começando. Então eu tive esse primeiro contato com a palavra de Deus, onde eu entendi: se eu vivesse da minha maneira, desse jeito, eu não ia permanecer para sempre, como diz a palavra de Deus. Então eu entendi realmente aquilo que o versículo estava falando. Deus falou claramente no meu coração e me abriu o entendimento. E eu comecei a entender a palavra de Deus. Então, se eu fizer a vontade, eu entendi que se eu fizesse a vontade de Deus aqui na terra, eu ia morar com Ele no céu. Mas se eu não fizesse a vontade dele aqui na terra, quando eu morresse, eu não estaria com Ele. Então, eu entendi que existia dois caminhos: o céu
e o inferno. Eu entendi através deste versículo. Ninguém me falou nada, foi o próprio Espírito Santo que falou no meu coração. Então, eu fiz a escolha. Então, estar na terra e ouvir a palavra de Deus e aceitá-lo é o caminho que me levará para o céu. Não é depois dessa vida, é aqui. Faça a escolha certa. Então, essa foi a escritura, a minha primeira escritura que abriu meus olhos, que abriu o meu entendimento. Então, eu compartilho com vocês para edificar a sua vida, para edificar a sua fé mais e mais. Que Deus abençoe você. Então, faça a escolha certa. Então, aqui em 1 João capítulo 2, versículo 15, diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua vontade passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deus falou no meu coração que se eu fizesse a vontade dele, eu ia permanecer. Não somente aqui, mas quando partisse morar com ele. Então eu resolvi crer na palavra de Deus. Que você faça a escolha certa e que essa mensagem edifique você e te ajude a escolher andar com Jesus. Deus abençoe e até a próxima mensagem da palavra de Deus.